Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje há apenas 5 dias das nossas eleições. E como tem sido gratificante estar aqui com vocês todos os dias, fazendo a nossa contagem regressiva para ajudar a gente a manter a nossa sanidade mental, porque não foi fácil esses últimos meses, esses últimos anos, com essa gente que fez tudo para deixar a gente absolutamente fora de si, né? E mais do que isso, né, para manter também a nossa esperança de que no próximo dia 2 de outubro o Brasil conseguiria e conseguirá mudar o rumo do nosso país. Claro que nós não teremos aqui no Brasil nenhuma revolução, porque os abismos são muito profundos, as desigualdades são muito grandes, os problemas se avolumaram, se aprofundaram e nós temos estruturas de poder que atuam no processo político e no processo econômico de uma maneira muito eficiente. Não é à toa que nós temos uma parcela da população que ficou absolutamente alienada e nessa condição de não estarem informadas das situações que estavam acontecendo de uma forma correta, de uma forma honesta, essas pessoas acabaram sendo subtraídas, né, por esse sequestro que elas sofreram na sua mente, por essa gente que está no governo Bolsonaro. E no dia 2 de outubro, portanto, nós teremos mudanças muito importantes aqui no nosso país. Mudanças tendo o resultado da eleição já sendo resolvido em primeiro turno ou não tendo, porque os atores políticos estão se movimentando. Algumas deserções do governo Bolsonaro, da campanha de Bolsonaro já estão sendo anunciadas, até porque não existe lealdade para essa gente, né? Mas o que é que está acontecendo? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, os últimos fatos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal também, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Enfim, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia. E se puder, participe também do nosso clube de membros. É uma forma de você incentivar ainda mais o nosso portal, que está crescendo a cada dia. E nós continuaremos aqui após as eleições. Todas as pessoas que têm canal na internet têm uma função muito importante hoje, mas nós teremos uma função muito mais importante mais à frente, porque nós teremos a obrigação de fazer as críticas, de acompanhar o que vai acontecer no próximo governo, de denunciar situações que, porventura, sejam erradas e de fazermos também uma resistência muito grande aos grupos remanescentes que estarão na internet cometendo os mesmos erros, os mesmos crimes, as mesmas falsidades, os mesmos desvios de comportamento, as mesmas mentiras, as mesmas teorias conspiratórias. Isso tudo com grande cumplicidade dos grandes veículos de comunicação que não deixarão de fazer a pregação econômica, as suas pautas políticas, as suas pautas morais, enfim, estarão o tempo todo fazendo algum tipo de ativismo para não perderem nenhuma migalha daquilo que eles conquistaram no governo Bolsonaro e em outras épocas aqui no nosso país também. Então nós temos muitas coisas a continuar a fazer aqui no nosso portal. Gente, hoje de manhã cedo, eu comentei com vocês uma matéria aqui que a Mônica Bergamo publicou, dando conta, ela é uma ótima setorista, pessoa que está ali bem envolvida com as questões de Brasília, e ela colocou a seguinte matéria: ministros de Bolsonaro já admitem possibilidade de derrota e mandam recados a Lula. Gente, essa turma que está com Bolsonaro, elas não são pessoas, né, que têm algum tipo de vínculo ideológico. Não é como nos partidos antigos, que tinham ali estruturas formais e as pessoas se uniam através de programas. Não. Isso a gente encontra ainda em alguns partidos de esquerda, aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas, de uma maneira geral, nós temos uma grande geleia geral atrás de grana. Muita gente atrás de resolver os seus interesses, de buscar cada vez mais privilégios para os seus grupos, para as suas corporações, para as suas classes, né? E essas pessoas que estão hoje grudunhadas ao Bolsonaro, elas não têm lealdade nenhuma com o Bolsonaro. No próximo governo, se a gente tiver uma eleição decidida em primeiro turno, nós teremos declarações dessas figuras todas do Centrão dizendo que estão aptas a colaborar com o próximo governo, que o Brasil tem que estar acima das nossas diferenças, que o interesse do povo está em primeiro lugar, que as urnas
deram seu recado, alguns vão recriminar o comportamento de Bolsonaro, que eu avisei, já colocamos de manhã cedo, né? Já comentei, para dizer melhor, que ele não vai aceitar o resultado, em hipótese nenhuma, e os desdobramentos dessa não aceitação do resultado é que farão algumas consequências muito graves a ele e às pessoas que acreditarem nele. Ele ainda tem muita grana, vai conseguir advogados, vai conseguir gente para dar algum tipo de respaldo. Mas aqueles que acreditarem no Bolsonaro e não tiverem nenhum tipo de estrutura, esses irão para a cadeia muito mais cedo do que a vã filosofia poderia imaginar. E vão se sentir traídos porque essa gente toda que está com o Bolsonaro hoje é uma gente sem lealdade. No outro dia, podem notar, esse Fernando Bezerra, que foi senador ali de linha de frente do centrão do bolsonarismo, no outro dia ele vira Lula se o Lula ganhar as eleições. No outro dia, ou que também outro candidato que porventura viesse a ganhar as eleições no Brasil. É assim que essa gente se comporta. O Ciro Nogueira vai fazer a mesma coisa, o Arthur Lira vai fazer a mesma coisa. O líder do partido lá do Edir Macedo, o Marcos, esqueci o sobrenome dele, vai passar também no mesmo dia, enfim. Todas essas figuras do mundo obscuro da política, que o general Heleno cantarolava como sendo o grupo dos ladrões, né, se gritar pegar centrão não fica um, todos eles estarão se aproximando do próximo governo. E todos os remanescentes que forem derrotados e ficarem com Bolsonaro, eles serão figuras imprestáveis, inservíveis, porque aquele que não tem mais poder político não tem mais poder algum no mundo da política, no mundo da economia. Então irão todos para a lata do lixo da história, muitos gastando muito dinheiro com advogados e outros tendo muitos problemas reais também. Então essa é a perspectiva que a Mônica Bergamo está trazendo aqui para a gente. E aí eu vi hoje uma coluna, na verdade foi o canal aqui do Weintraub, porque eu sigo as pessoas de direita, eu quero saber o que eles estão pensando, porque é muito importante a gente compreender como é que esse fenômeno todo se deu no Brasil. E a gente percebe que algumas franjas da extrema-direita, do conservadorismo, estão absolutamente desiludidas com a figura do atual presidente da República. Então nós vamos ter muita gente que votou em Bolsonaro e que agora vai votar nula porque também não quer votar em nenhuma outra candidatura. Isso enfraquece cada vez mais a candidatura de Bolsonaro e faz com que os votos válidos para quem está em primeiro lugar nas pesquisas, aí, no caso o ex-presidente Lula, fique com uma vantagem muito grande se esse fenômeno se acontecer, além de outras situações também que eu vou conversar aqui com vocês. Mas vamos ver aqui o que o Weintraub falou, porque ele fez aqui um anúncio de que coisas graves acontecerão ainda, que a gente vai descobrir mais à frente. O que mostra cada vez mais que nós estamos acertando aqui, né? Que essa gente vai ficar muito encalacrada. Mas vamos ver o que ele disse aqui, vamos lá. Eu vou pedir desculpa. Então, assim, eu vou voltar ao bolsonarismo, é uma lepra, e tudo que está em volta dele está apodrecendo e fedendo. E se você não se afastar disso, vai acontecer a mesma coisa com você, porque não tem mais defesa, não dá mais para defender. Eu vou votar nulo pela minha... Quem diria, hein? Quem diria, declarando que vai votar nulo um ex-ministro do Bolsonaro, para vocês verem. Porque, gente, normalmente uma pessoa que sai do governo mantém lá os seus laços, né, se tinha alguma proximidade, mantém um pudor, né, não vai ficar atacando aquele que te projetou. Mas ele viu tanta patifaria que realmente ele não aguentou, não está se aguentando, ele foi para a ofensiva e ele está denunciando situações. Vamos acompanhar aqui. Bússola moral. Você pode racionalizar o que você quiser. A minha bússola moral está falando que não dá para votar nesse cara. Esse cara, tá muito errado. Tá muito... E a gente vai descobrir. Escreve o que eu estou falando. Ó, esse eu tenho certeza. Escreve. A gente vai descobrir ainda muito mais coisa errada. Quando você começa a ter superfaturamento de 10 milhões de carteiras em 25%, é que o pessoal perdeu completamente o controle. Vai aparecer muito mais coisa. Então, gente, tá aí uma pessoa que fez parte da estrutura de poder. E aí a corrosão é tão grande, o acompliciamento dessa gente, as figuras, os oportunistas que foram surgindo, foram se conectando, são tão sem escrúpulos que a gente vê agora o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio,
um ex-capitão também, todo feliz porque ficou muito ligado ali ao empresariado, vendendo o patrimônio público do povo brasileiro em leilões, as imagens dele batendo martelinho ali, segurando na mão junto, segurando no martelinho junto com outros empresários, enfim. Aquilo era um negócio bastante estranho. E essa figura está entrando hoje com uma ação contra o outro candidato também ao governo do estado de São Paulo, o Rodrigo, que é o atual governador, né, que foi o substituto do Dória aqui no estado de São Paulo, dizendo que a candidatura dele está fazendo utilização de recursos públicos, de estrutura pública, né? Vejam a desfaçatez, como se ele não conhecesse a figura do presidente da República e não visse que o presidente da República comete os mesmos delitos de uma forma muito mais acentuada. Diz aqui em determinado momento da ação dele, né? A utilização da coisa pública como se fosse algo pessoal é a receita da perpetuação do poder por determinados grupos políticos, inviabilizando a renovação tão necessária à política nacional. Em São Paulo, especialmente, é fato já entranhado na concepção política o trato personalismo dos sempre governantes em relação ao aparato público, tendo em vista o potencial econômico que o Estado tem. Ou seja, são muito caras de pau, né? E aí a gente vê outras situações também que estão nesse lodaçal moral, que aí eu me refiro às questões religiosas. Tem uma matéria hoje no UOL muito interessante, dizendo: eleições 2022, fake news sobre perseguição a evangélicos chegam a milhões via filhos e aliados de Bolsonaro. Ou seja, é a guerra santa, né? A guerra espiritual, é como essa gente está tentando amedrontar uma série de pessoas aqui no nosso país. E eles têm algum sucesso, né? Porque a gente conversa com uma pessoa ou outra, a pessoa fala assim: olha, fulano vai fechar a igreja, fulano vai fazer isso, vai perseguir padre, enfim, o tal partido, a esquerda. Então, esse medo é uma ferramenta absolutamente sem escrúpulos que esses que se autoproclamam evangélicos, como o Marco Feliciano da vida, fazem nas redes sociais sem o menor escrúpulo. E aí a gente vai vendo mais gente se juntando a eles, né? Aqui tem uma matéria no Correio Brasiliense que diz o seguinte: Regina Duarte elogia Bolsonaro com Padre Kelmon, que as pessoas estão apelidando de Pokémon, né? Padre Pokémon. Meu presidente, a atriz compartilhou interação entre Jair Bolsonaro e o padre Kelmon, o Pokémon, sobre perseguição religiosa na Nicarágua pelo presidente Daniel Ortega. Gente, tem uma coisa que eu não vi nenhum analista observando, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Esse padre Pokémon, que o meu amigo Eduardo Moreira fez um vídeo explicando quem é essa figura, ou seja, não é padre, é um verdadeiro estelionatário da fé, é um estagiário, né? Eu acho que o sonho dele é virar um Malafaia, virar um Valdemiro Santiago, enfim. Ele está começando por esse caminho aí. E ele foi alçado à condição de candidato à presidência da República porque o Roberto Jefferson está preso, perdeu os direitos políticos. O Roberto Jefferson queria fazer o papel de auxiliar do Bolsonaro nos debates e na campanha eleitoral. Esse padre Pokémon se autoproclama como cristão, defensor do aborto, quer dizer, contra o aborto, a favor da vida, enfim, aquelas pautas ultraconservadoras. Gente, se essa figura conseguir amealhar 1% dos votos, nós estamos falando em 1,5 milhão de votos dentro desse público mais ultraconservador. Esses votos aí seriam naturalmente dados a Bolsonaro. Então, esse padre pode acabar por determinar uma situação muito ruim para o Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, no eventual segundo turno. São votos que ele está perdendo, situações que ele está deixando ali escapar em função de estarem colocando um padre fake com o propósito de ajudar, mas se ele pegar ali algum tipo de voto, como eu disse a vocês, ele vai pegar da onde esses votos? Vem exatamente dali do lote de votos que o Bolsonaro está tentando, né, resguardar para si. E quando nós olhamos a prática política desse governo, os casos verdadeiros, o orçamento do nosso país, a gente vê que o Bolsonaro, de fato, entregou o nosso país para todo tipo de vigarista. Isso vai sendo demonstrado no orçamento da União, onde as áreas sociais foram dilapidadas e só ficou muito dinheiro mesmo para os ladrões que hoje estão com o Bolsonaro e que certamente vão abandoná-lo, tentando uma aproximação com o próximo governo. Diz a matéria: governo quase zera a verba de programas alimentares no orçamento de 2023.
Ou seja, o Bolsonaro está saindo com um argumento bem vigarista que ele não controla o orçamento é do Congresso Nacional. Isso é mentira, porque o orçamento ele é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. O Poder Executivo que estabelece para onde vão as verbas de uma maneira geral. Se os parlamentares tirarem verba de uma área social para uma outra finalidade, eles é que arcam com esse ônus de estarem desviando o dinheiro do povo, desviando o dinheiro da saúde. Nós vimos aí a diminuição de verbas para tratamento de câncer, o combate a câncer aqui no nosso país, merenda escolar, a área da saúde, da educação de uma maneira geral, programas de prevenção, programas de vacina, programas relacionados a situações nevrálgicas de uma sociedade tão, com tantos déficits que a gente tem como a sociedade brasileira. Enfim, tudo isso comprova que o Bolsonaro, de fato, nunca governou o Brasil. Ele é apenas o fantoche que está à frente da nação, para que esses grupos todos continuem a se locupletar e o poder, o megapoder econômico que se esconde atrás de Bolsonaro, continue a fazer negócios todos os dias. Mas essa situação, essa configuração pode ser modificada a partir do dia 2 de outubro. Dificilmente a gente conseguirá cravar o que vai acontecer exatamente no dia 2 de outubro, mas as tendências estão colocadas aí. Há uma grande possibilidade de a gente ter o fim dessas eleições agora no dia 2 de outubro, para a presidência da República. Isso vai gerar uma série de expectativas também para as eleições dos governos dos estados que ainda não forem decididas em primeiro turno. Então, a gente vai ter muita movimentação aí, muito choro de quem foi derrotado, vão acusar as urnas também de terem problemas, enfim, e as insanidades de Bolsonaro. Eu espero que o Bolsonaro seja recomendado, seja aconselhado pelas pessoas que estão ao seu redor a não fazer nenhum tipo de patifaria com o povo brasileiro, porque senão ele vai acabar indo para a cadeia muito mais cedo do que a vã filosofia poderia imaginar. Vamos conferir, né? Eu estarei aqui com vocês sempre no nosso portal, agradecendo a cada dia o que vocês estão fazendo também pelo nosso portal, no sentido de divulgarem, de prestigiarem e as mensagens de carinho que vocês têm mandado aqui para o nosso portal, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui e vamos seguir em frente porque tem muita coisa que vai acontecer aí, tá bom? Tchau!